Olá, boa tarde. Estamos aqui na quarta live do projeto chamado Conexões. Esse projeto pretende unir pessoas, ideias, conhecimento. É uma visão transdisciplinar do direito. E hoje à tarde nós temos o prazer de receber o juiz Dr. Francisco Soliman. Eu já vou procurar o Dr. Francisco aqui, ver se ele já entrou. Estamos aguardando, então. Já tem gente que estava nos esperando. Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a Tudo bem, todos doutor Francisco? que nos acompanham. Ótimo, o pessoal estava nos aguardando pelo jeito no horário. Já sabem que somos pontuais. Que bom. Sim, Que é bom. ótimo. Isso mesmo. Então, eu comentei agora no início sobre o projeto Conexões e estava dizendo que iria te chamar justamente para a gente iniciar, então, essa live que envolve a importância dessa questão prévia da análise do advogado quanto ao ingresso ou não da demanda na via judicial. Como o projeto ele é muito sem juridiquês e simplificado, a gente vai fazer essa conversa, esse bate-papo, sempre procurando esclarecer para que todos consigam compreender, que é o objetivo do projeto, dirigir a qualquer pessoa que nos assista a compreensão do tema. Eu vou aproveitar para te apresentar para as pessoas que estão nos acompanhando, para quem não conhece. Então, o Dr. Francisco, ele é formado pela UPF, Universidade de Passo Fundo. Ele é juiz de direito no estado do Mato Grosso do Sul desde 2014. É isso, né, Dr. Francisco? Isso mesmo. Atualmente, ele é juiz titular da primeira vara civil e criminal da comarca de Costa Rica e também juiz eleitoral da 38ª Zona Eleitoral. Ele é um gaúcho de Carazinho, e eu tive a felicidade de tê-lo como aluno na Faculdade de Direito, que por tantos anos eu ministrei, fui docente, e tenho certeza que você, como juiz, é aquele mesmo aluno correto, sério, ético, interessado e dedicado que estava na sala de aula. Certamente está aí o magistrado levando todas essas características. Muito obrigado pelas palavras iniciais e pela apresentação. Eu queria registrar que é uma grande satisfação para participar deste momento contigo, doutora Beatriz, e por um duplo motivo. Primeiro, pela beleza do projeto Conexões, que é a iniciativa da senhora, justamente nesse momento tão dramático que nós estamos atravessando, da pandemia do Covid-19, em que as pessoas se isolam em seus lares, em seus redutos, buscam conteúdos. Essas lives que a senhora proporciona e que hoje tenho o prazer de participar, trazem uma brisa, um frescor e permitem, justamente porque permitem a difusão de conhecimento, informação atualizada, qualificada, e auxilia no combate de uma outra pandemia que nós vivenciamos atualmente, que é a pandemia da desinformação, da fake news, que infelizmente é o mal do nosso tempo. Outra razão que me gera grande satisfação é pelo reencontro com a senhora. Eu tive a felicidade de ser seu aluno na Universidade de Passo Fundo, na Faculdade de Direito, e me permita lhe chamar de professora a partir de agora. Afinal de contas, ainda é muito presente na minha vida as magistrais aulas da senhora nas cadeiras de Direito de Família, Direito das Sucessões, área em que a senhora atua com maestria na condição de advogada e que tem o reconhecimento de toda a comunidade jurídica. Então, é uma grande satisfação participar desse projeto e estar nesse momento contigo. Que bom, que bom. Obrigado pelas palavras de carinho. Então, esse projeto, e justamente a nossa live, a quarta live desse projeto, ela acaba acontecendo de uma forma mais pausada, justamente porque a pandemia provocou
um número enorme de demandas, sejam elas judiciais ou extrajudiciais. Eu, de início, quando tive essa ideia e construí esse projeto, eu lhe confesso que eu imaginava que eu teria mais tempo para me dedicar ao projeto, porque aqui em Porto Alegre nós temos um trânsito para deslocamentos até o tribunal, até fora, até o escritório, retorno à casa. E acabou que durante a pandemia isso reduziu muito. No entanto, os atendimentos online, as audiências online, as consultas, tudo que já havia antes ampliou muito agora. E com essa ampliação, a reflexão que nos vem é a questão ética do advogado na hora de fazer uma escolha para quem nos assiste, se essa escolha vai ser na via judicial, um pedido já direcionado a esse juiz, e ele é sempre direcionado a um juiz de primeiro grau, assim como é o doutor Francisco, na comarca dele seria direcionado a ele, ou se vai haver uma tentativa prévia de autocomposição, de conciliação, de negociação, antes ainda dessa demanda chegar em juízo. Então, o que nos leva a esse tipo de preocupação é com relação à ideia ainda vigente para muitos do ganhar e perder, né? Passar pelas pessoas essa noção de que no âmbito de direito de família existe o ganho e o perde. E, na verdade, o que pode acontecer é que todos acabem perdendo, né? Essa animosidade, a ideia do litígio, ela é muito clara, inclusive num filme que recentemente recomendei para muitas pessoas que queiram, que possam vir assistir. E esse filme chamado História de um Casamento. Então, esse filme, ele acaba relatando de que maneira que muitos advogados constroem essa relação com seus clientes, né? E essa forma como eles vão construir essa relação com seus clientes nem sempre procura atender os interesses desses clientes, o que está passando no próprio filme, né? Sim. Então, eu acabei referindo isso porque eu sempre digo que o advogado precisa representar os interesses do seu cliente, né? Esses interesses. E para isso, para representar o seu cliente, ele precisa estar informado e saber de todas as possibilidades. E, no caso dele, qual é a alternativa depois de que isso for exposto, né? Também nós temos essa via judicial, então, como uma opção que deve ser cada vez mais, no meu entendimento, deixada como uma segunda opção, no caso de não encontrarmos outra alternativa. Por várias razões que nós vamos, no decorrer desse bate-papo, acredito, conversarmos a respeito disso, né? Sim. Então, eu imagino que essa via judicial está sumindo a imagem para vocês. Eu não sei, ela desaparece ou não? Não, para mim tá legal aqui. Tá bem. Para quem está nos assistindo, que para mim ela de repente ela desaparece aqui. Não, quem está nos assistindo pode confirmar, estão vendo direitinho? Acredito que esteja tudo bem. Então está. Essa opção prioritária, então, da via judicial, doutor Francisco, como ela é vista pelo magistrado? Então, nós percebemos ao longo dos anos e a própria prática nossa diária no trabalho jurisdicional deixa isso muito nítido, que no Brasil as pessoas não têm muito hábito, o costume de resolver os seus problemas por iniciativa própria, por intermédio de métodos alternativos, por intermédio de negociação, ou seja, se valendo da liberdade que possui e das escolhas que pode fazer para a solução desses conflitos. Invariavelmente, o que se percebe é o ingresso de demandas optando diretamente pela via judicial. O que demonstra um lado positivo, ou seja, a confiança que a população deposita, no Poder Judiciário, na instituição, porém gera também como efeito reflexo um esgotamento da capacidade do Poder Judiciário de dar o atendimento que as pessoas almejam.
E eu vejo essa questão de opção prioritária por alguns fatores que levaram a isso ao longo do tempo, muito embora isso venha se modificando no atual cenário. Esses fatores, ao longo do tempo, eu posso, refletindo aqui com a senhora, colocar alguns deles. Primeiro, eu acredito que é um traço cultural mesmo do brasileiro. Talvez em virtude do perfil latino-americano da nossa população, em que todos são passionais por essência, a racionalidade acaba ocupando pouco espaço no momento de solucionar uma contenda. Há sempre aquela ânsia de vencer a outra parte, de vencer o argumento contrário, de vencer a pretensão contrária. Há uma crença nessa vitória do embate como sendo a solução do conflito. E há também no imaginário, talvez até um tanto romantizado, em decorrência de filmes, de séries, de novelas, que o juiz tem uma varinha mágica e que com a sua decisão todo aquele conflito está dissolvido. Na verdade, o Poder Judiciário ele resolve, sim, uma lide, né? Um caso concreto que é apresentado, chega a uma solução ao final. Mas não necessariamente essa solução ela dissolve o conflito subjacente àquela demanda. Há muitos aspectos de ordem psicológica envolvidos que, em uma negociação, em uma autocomposição, e pelas diversas técnicas que a autocomposição permite, é possível que esse conflito mesmo que envolve as partes seja dissolvido, o que não ocorre, mais das vezes, em uma demanda judicial. E esse demandismo exagerado que existe no país levou a um contingente de quase 100 milhões de processos em tramitação, segundo a apuração do Conselho Nacional de Justiça. Isso torna o judiciário moroso, por melhor que seja a estrutura e por maior que seja a capacidade de trabalho de todos os magistrados. Um outro aspecto, e eu acredito que esse até a senhora vai poder explorar um pouco melhor pela sua experiência na docência, tem relação com o ensino jurídico e com o preparo dos profissionais. No meu entender, os bancos acadêmicos preparam os estudantes para o litígio, preparam para as técnicas processuais, ensinam a formular uma petição inicial, ensinam a produção de provas, ensinam a como participar de uma audiência. E esse também é o anseio do estudante. Eu já estive nessa posição, eu queria saber trabalhar com o processo. Ensina-se muito a litigar e pouco a negociar. E esse é uma vertente que eu lembro das suas aulas, que das poucas professoras, a senhora era das poucas professoras que nos trazia essa ideia de autocomposição, sempre foi uma marca do seu trabalho. Sim. Mas percebemos isso, né? Isso é uma cultura existente no ensino jurídico que se ensina a litigar e não a negociar, muito embora a negociação seja uma possibilidade e uma solução, muitas das vezes, mais efetiva do que a demanda judicial. Um outro fator, que também é oriundo dessas reflexões, tem relação com a amplificação do acesso à justiça. A partir da segunda metade do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, houve uma transformação no direito, as constituições passaram a ser rematerializadas e o constitucionalismo contemporâneo trouxe o direito de acesso à justiça como um direito fundamental, o que é excelente, é elogiável em todos os aspectos, porque permite que as pessoas levem suas demandas ao Poder Judiciário independente de quem seja a parte contrária, mesmo quando essas demandas são contra o Estado, contra o próprio Estado. Por consequência, o Estado ele se preparou para atender esse novo direito, criando, então, o direito à gratuidade da justiça, ou seja, a possibilidade das pessoas não gastarem para ajuizarem uma demanda, estruturou as defensorias públicas, trouxe leis que facilitam o acesso à justiça, a exemplo da Lei do Juizado Especial. Só que, ao mesmo tempo, se criou um mito, que na minha compreensão é equivocado, de que não se pode exigir nenhum preparo prévio à demanda judicial. É claro que não se pode colocar nenhum tipo de barreira para que as pessoas acessem ao Poder Judiciário. Mas o Judiciário não pode ser o meio direto de acesso a toda e qualquer pretensão. E eu faço aqui dois exemplos que eu acho que
pontuam bem esse entendimento. Até pouco tempo, e o STJ e o STF decidiram isso de 2014 para cá, não se exigia um requerimento prévio perante o INSS para que as pessoas tivessem o direito reconhecido aos benefícios pleiteados. Então, o INSS nem se manifestava. Diretamente, o pedido vinha ao Poder Judiciário e, a partir daí, o INSS atuava, mas já no processo judicial. Na minha ótica, o entendimento que se firmou é o mais correto, de que é necessário, sim, passar primeiro pelo órgão da administração pública responsável para fazer essa análise de concessão de benefícios. Então, o acesso direto, ele não contribui em nada para o bom desenvolvimento e o bom desempenho da atividade jurisdicional. Um outro exemplo, nessa mesma linha, são os pedidos relacionados a seguros, em especial o seguro obrigatório, que é o DPVAT. Quando alguém sofre um acidente, tem o direito de demandar uma indenização pelos custos médicos ou mesmo pelas limitações decorrentes desse acidente, das lesões que sofreu. Ainda hoje, 2020, a jurisprudência prevalece no sentido de que ninguém precisa buscar a via administrativa, acionar a seguradora que representa o DPVAT antes de demandar em juízo. Eu discordo desse posicionamento, respeitando, é claro, os entendimentos diversos. No entanto, isso também reflete esse excesso de demandismo e essa sobrecarga que acarreta ao Poder Judiciário. Temos também outros aspectos que o advento da tecnologia propiciou uma facilidade maior para demandas, para a produção de petições e, por consequência, acesso ao Poder Judiciário. E também temos que pontuar a ineficiência dos serviços públicos, de uma maneira geral, tendo em vista que desse contingente de quase 100 milhões de demandas em andamento, quase 40%, segundo os dados levantados pelo CNJ, envolvem poderes públicos demandando, ou seja, a ineficiência do Estado está presente também nas demandas ajuizadas. É verdade, até uma das pessoas que estamos assistindo, Carlos Schneider, dizendo ali de informações muito úteis. É verdade mesmo, informações muito úteis e precisas, né? Para quem está nos acompanhando. Mas entre essas informações, durante a tua fala, eu pensava na questão do ensino jurídico como um ponto bem principal. Porque é onde o aluno do direito, que depois ele vai partir para outras carreiras, é onde ele constrói inicialmente a base dele, essa de conhecimento. E assim como você teve uma experiência em sala de aula comigo, que vim de um outro grande mestre, que foi através dele, eu quero comentar isso, a quem eu devo todo esse início de conhecimento da autocomposição dos conflitos, da mediação, da conciliação de negociação, que é o Vará, o professor Vará, hoje já não está mais entre nós aqui, mas o grande mestre Vará, e é dele que eu trouxe, até ontem me emocionei, fui pegar algumas obras, os livros dele, tinha uma dedicatória muito carinhosa dele, que eu considerava assim como um avô querido, né, que apareceu num dado momento da minha vida, estava numa especialização da Unicinos, e um belo dia apareceu aquele argentino falando um portunhol e na sala de aula, e eu até então não tinha conseguido encontrar um tema para o meu trabalho, já com foco em direito de família e sucessões, Sim. Mas o trabalho da especialização da pós-graduação. E quando eu encontrei esse mestre, que ele começou a falar da mediação já obrigatória, a legislação da Argentina e tudo mais... Sim. Foi aquele momento da minha vida que eu entendi que tudo que eu acreditava dentro do direito estava ali, concretizado naquela possibilidade, que era o não adversarial. Né? Uma maneira de construir. E aí, naquela época, doutor Francisco, e quem nos assiste, isso era tão novo, que as pessoas tinham um estranhamento quando eu dizia sobre o que você vai fazer, sobre o que vai pesquisar, uma série de expectativas que as pessoas têm conosco, né? Desde família, desde amigos, de todo mundo, como você vai construir a tua história de vida, né? E eu já de início já estava decidida a advocacia, mas queria uma base sólida também, a docência, que foi um outro encontro que eu tive importante.
Claro. Então, fazendo esse depoimento, o professor Vará trouxe isso para mim e eu passei para os meus alunos da parte do ensino jurídico. Montamos também na Universidade de Passo Fundo, Faculdade de Direito, um núcleo de mediação familiar. Gente, isso é importantíssimo. Você vê uma faculdade tão importante quanto a UPF, quando eu trouxe o projeto, na época eu ingressei em 2000, onde o Dr. Juarez Azevedo, quem foi a pessoa que também aceitou essa ideia, essa proposta nova, né? Logo no ingresso na universidade, e nós montamos. E esse projeto ele me deu uma grande experiência também de como funciona e o que é a mediação numa esfera de um núcleo de prática jurídica, mediação privada, mediação pública, parajudicial ao mesmo tempo ou não. Mas ali há uma questão primordial, que eu até comentava contigo numa outra conversa nossa, de que a mediação hoje ela está bastante concretizada na questão da fala, da verbalização, para quem nos acompanha. Né? Para quem nos acompanha, mais adiante quero até explicar assim, essas noções de conciliação, negociação, mediação, né? Mas basicamente a mediação é um entendimento na ordem varatiana do início de quem trouxe a mediação para o Brasil, que você vai ter essa autonomia, entender o que é melhor para você, o poder de decisão. E o mediador vai ser aquela pessoa que vai conduzir esse trabalho, né? Então, de uma forma imparcial, inclusive. Mas essa mediação, ela vem como um alento, só que se essa mediação ela ficar vinculada sempre à ordem da fala, nós não vamos conseguir atingir um outro núcleo que existe dentro da esfera da mediação. E esse núcleo é do que não é dito, é dos silêncios, é daquilo que, como você falou tão bem, de cultura, eu logo me pronunciei que você é um gaúcho, eu também sou uma gaúcha de nascimento, muito embora agora tenha a família do meu marido diz que eu sou tão paulista quanto ou mais, que né, não sei qual seria essa característica, mas enfim. Sim. Mas essa situação ela é muito, muito importante quando a gente pensa que você ser colocado para verbalizar o que você está sentindo, para que isso possibilite chegar a uma mediação, seja um acordo, uma negociação, isso é muito complexo, porque nem todos nós temos uma habilidade de fala assim tão importante e vamos conseguir verbalizar o que muitas vezes até mesmo é inconsciente, não é consciente. Então, o que eu aprendi nessa mediação é que nem sempre a pessoa consegue identificar e perceber isso. E a gente vai falar de outras questões também, para quem nos assiste. Por quê? Porque mais adiante, nas minhas experiências, coordenando esse núcleo de mediação, hoje como advogada, eu não sou mediadora, não atuo como mediadora judicial, nem privada, até por essas impossibilidades e conflitos com a minha atividade profissional, mas eu fui entendendo que isso é muito mais profundo. Sim. Tem verdades não ditas. Nem sempre o que vai ser revelado ali é o que realmente a pessoa está pensando e sentindo. E aí um outro trânsito também, que eu vi algumas pessoas que se adicionaram ao Instagram e colegas que são do Mato Grosso, e fiquei muito contente quando eu vi que a advocacia colaborativa, parece que ela já está bem presente no Mato Grosso, né? Vários colegas da área da especialidade pontuando ali a advocacia colaborativa. Porque antes de se falar também na mediação, tem que se falar que esses advogados que vão fazer um encaminhamento, eles precisam ser éticos suficientes e ter um acordo para que eles não rompam isso de uma forma para outra, de um momento que não seja oportuno. Para que quem nos acompanha entenda um pouco o sentido que eu quero dar com isso, é assim, passar com uma falsa noção de conciliação ou de acordo, doutor Francisco, quando na verdade o que está se tentando, está buscando é, entre aspas, ganhar um tempo para buscar documentação, ir acirrando o conflito, né? Então é uma ideia, uma aparência de um nome de vamos ver se a gente consegue conciliar esse caso, quando muitas vezes você vê que não há nenhuma intenção verdadeira em conciliar.
Outra questão que eu lembrei também e que eu posso falar com tranquilidade é que em 2007 já, quando eu iniciei essa advocacia solo, a advogada, enfim, responsável e tudo, depois de ter passado por outras experiências, inclusive trabalhado em empresa e tudo mais, que estabelecendo com os meus clientes uma proposta dos meus honorários sendo indiferente se na forma de acordo ou na forma de litígio, se a demanda, se chegaríamos a um acordo ou não, muitos viam isso com estranhamento. Sim. E quando se buscava um acordo, conversando com o cliente e com o advogado da outra parte, infelizmente eu ouvi não só uma ou duas vezes do outro colega dizendo que ele não concordaria, o advogado não concordaria com o acordo porque isso reduziria os honorários dele que ele havia estabelecido no contrato com outro cliente. Então, tanto você como eu, que temos uma formação já de família muito ética, muito correta, eu sei dos teus pais, da dona Helena, que imagino que ela esteja nos assistindo. Estão acompanhando. Estão acompanhando, que ótimo. E até lembrei que você, enquanto aluno, olha como essas coisas familiares são importantes. No intervalo, você veio conversar comigo, uma dúvida que você tinha, e eu sou Beatriz Helena e nunca mais esqueci. Você me disse, Isso, professora, exatamente. a minha mãe chama-se Helena, né? Que é um nome tão bonito. Bom, mas isso é importante para quem nos acompanha entender também que em todas as profissões existe esse tipo de coisa. Mas não pode mais prosperar algo assim, que a outra parte não fique sabendo, que ela não tenha conhecimento do que está havendo paralelo aos interesses dela. Sim. É interessante quando a gente fala da solução por métodos alternativos, que nada melhor, na minha percepção, do que a pessoa ser protagonista da sua vida, das suas decisões, poder escolher a melhor saída para aquele problema que se apresenta, para aquela contenda. E ao longo do tempo, se passou uma ideia, pelo menos é uma ideia genérica que existe na população, que a solução consensual é uma solução de segunda categoria. É uma solução que é para aquela pessoa que não está afim de trabalhar, para o advogado que não está tão empenhado, porque o advogado ele não quer vencer a parte contrária. Eu tenho razão, como que o advogado sugere para que eu faça eventualmente um acordo? Porque se eu tenho razão naquela minha pretensão? Essa é uma ideia genérica que existe na população. E eu vejo, na minha experiência, que isso vem mudando, o paradigma vem se alterando. Tanto por parte dos profissionais da advocacia, que desde o primeiro contato com seus clientes, passa a explicar de uma maneira mais precisa tudo que envolve uma demanda judicial e as vantagens de uma solução consensual. Existe esse trato entre os advogados representantes das partes, previamente, uma negociação propriamente dita, para que se busque uma solução sem a necessidade da ação judicial. Ao mesmo tempo, os juízes, e aqui falo por mim e pelos colegas aqui no estado de Mato Grosso do Sul, e tenho certeza que em outros estados da mesma natureza, à medida que trocamos experiências, os juízes também passaram a ter uma preocupação maior com a conciliação ao longo do processo. Muitas vezes, e no passado isso era muito presente, a conciliação era só uma etapa obrigatória em que as partes sentavam na frente do juiz naquela audiência e a frase era: tem conciliação, tem proposta, não tem, acabou. Não se ia um pouco mais adiante, não se buscava entender exatamente aqueles conflitos que estavam por trás da demanda. Isso, no direito de família, no direito das famílias, melhor dizendo, no direito das sucessões, é significativo você entender o drama que envolve aquelas partes, ter essa capacidade de ouvir os reclamos, ouvir as dificuldades de cada parte. E eu, na minha experiência, tenho dedicado cada vez mais um tempo às conciliações que, ao longo do processo, tenho, inclusive, designado audiências de conciliação quando não previstas na rotina normal daquele rito processual,
quando eu percebo a possibilidade de solução consensual. E tem dado muito certo, assim, eu venho obtendo bons resultados. Eu vejo que há essa mudança de paradigma que decorre de vários fatores, mas essa mudança de percepção vem ocorrendo ao longo do tempo. Sabe, doutor Francisco, que falando dessa questão dos meios disruptivos, que alguns chamam, e que nós vamos pontuar esses autocompositivos, e principalmente hoje, acredito, vamos falar da mediação, conciliação e negociação. Eu lembrei de um evento que eu participei aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Muitos, sempre são eventos importantes, mas esse vinculado à mediação foi muito importante, que uma magistrada, colega sua, ela trouxe uma experiência que ela implantou na comarca que muda totalmente nossa ótica das técnicas e dos instrumentos de mediação, que eu vou dar um salto um pouquinho na nossa fala também, porque quem nos acompanha refletindo, bom, então que ótimo, vai mediar, como é isso, como que acontece, se isso é cada um sentado verbalizando. E aí, esta magistrada conta que, assim como você, ela estabeleceu na chegada, na data da audiência de conciliação, que as pessoas assistissem filmes. Eles entraram em contato com o pessoal do teatro e filmes curtos, breves, sobre algumas questões. Por exemplo, questões de guarda compartilhada, guarda tradicional, principalmente quando o pai, que normalmente o pai é que vai até o local, que visita, enfim. E emocionante quando eu vi, porque respondeu algumas questões que eu sempre pontuei, de técnicas, de como chegar a esse consenso, de como obter esse resultado. Então, para que as pessoas tenham uma ideia, uma das representações das situações tinha duas cenas diferentes. Uma delas, a filhinha sentada e a mãe fazendo serviço de casa, e a menina angustiada esperando a chegada do pai no horário, com o relógio. E a mãe dizia assim: não adianta você esperar, se ele estivesse se importando contigo, ele já tinha vindo, ele está sempre atrasado, ele não liga, ele nem quer saber de ti, assim como ele não quis saber da tua mãe, ele tem outra pessoa, ele tem os outros filhos lá. E aquilo pra gente que estava presente começou a doer, marcar bastante também, né? Principalmente outras pessoas que passaram por situações, vivenciaram situações assim. E aí vem outra cena diferente, e aí tem, não diria nem a mãe ideal, mas que não existe, o ideal é para cada um, né? Claro. Mas com a mãe dizendo assim, vendo a filha aflita e dizendo: filha, deve ter acontecido alguma coisa, teu pai é um trabalhador, tem trânsito, tem outras coisas. Se ele não conseguir chegar hoje, ele vai ligar, ou a mãe liga para ele, e ele vem amanhã te ver. Vai brincar enquanto isso, que a mãe vai ver o que está acontecendo. E aí, mesmo assim, aparece a fala dela, dizendo: não deixa a tua filha. Mas você vê como o transdisciplinar, ele é importantíssimo. Porque você não consegue mais, no direito de família, no direito sucessório, trabalhar só com as informações técnicas. E essas têm que ser, assim, como eu sempre digo, o maior número possível de técnicas, de conhecimento, de informação que você precisa ter. Mas, além disso, você precisa desses outros mecanismos. E aí a gente está falando tanto de questões de conflito e tudo mais. Eu penso que essa autonomia que a mediação vem dar, ela não exclui, porque esse ideal da mediação, das pessoas chegarem à conclusão, da reflexão, de ver o que é melhor para elas, de um mediador imparcial que vai fazer essa condução, que por fim você vai, inclusive, pode colocar a termo por escrito o que ali ficou estabelecido. Pensando no aspecto do conciliador, da conciliação, né? Que a gente tem, inclusive, incentivo, STF agora, com mais outras questões que envolvem a conciliação e a negociação. Mas quando o conciliador vai intervir e ele vai sugerir, é diferente do mediador. Porque o conciliador, normalmente, como regra, ele vai apresentar uma solução. Por exemplo, estamos nós, situação de inventário, discutindo inventário judicial com vários herdeiros. Eu represento um, outro colega representa outro herdeiro.
e aí a gente não consegue afinar por algumas questões que às vezes, até de não ter boa vontade, não ter aproximação, não aceitarem as reuniões, enfim, várias coisas. Sim. E aí no dia da audiência, o juiz, com uma habilidade ímpar, como muitos têm, né, diz assim, não, mas vocês já acertaram quanto tudo isso. A única discussão é a sede da área rural. E aí ele apresenta a mesma proposta que nós, eu e os herdeiros, que já havíamos apresentado, que era assim, vamos deixar esta parte em condomínio. Então os outros herdeiros se olham e ele diz, se vocês quiserem um tempo para conversar com o advogado de vocês, e um deles apreensivo pergunta, dirige para o juiz e diz, doutor, mas como ficaria em condomínio? E o juiz diz, você pode conversar com o teu advogado em apartado. E aí ele olha para mim, a parte, eu não posso fazer isso por questões éticas, e diz assim, a senhora pode me explicar o que a senhora diz para os meus irmãos, porque eu não sabia. Então, isso são coisas muito marcantes, não precisava chegar até ali. São irmãos que se desentenderam, que passaram, a gente passou mais de ano nesse conflito. Bom, fora isso, também temos a negociação. Essa negociação, quando ela envolve conflitos de empresas familiares, que é um outro aspecto que eu tenho atuado, ela tem um caminho normalmente mais longo. A impressão minha, como advogada, doutor Francisco, na minha esfera de atuação. E nesse caminho mais longo é que nós vemos a questão da cultura, da psicologia, de várias coisas que nos trazem essa possibilidade de negociar. Exemplo, uma empresa familiar, que temos 3 sócios e 2 irmãos pretendem que aquele irmão saia da sociedade. Então a ideia é essa. E aí vem justamente ao encontro do nosso tema. Quer dizer, nos chegam e perguntam, doutora, o que a senhora acha? Vai fazer uma primeira consulta no atendimento e está nas mãos, normalmente, desse advogado, se ele é um advogado de família de muita confiança, dizer, vamos buscar uma negociação. E aí o advogado se dispõe a iniciar esse contato, que para quem acompanha, em muitos momentos, não vai ver nada do que foi feito. Mas a complexidade disso está justamente como que você vai instrumentalizar. Até chegar ao ponto, de várias maneiras, de que se apresente e visite e vai amadurecendo a ideia até chegarmos a uma proposta. E dentro dessa negociação você também tem conciliação, porque este sócio pode apresentar uma proposta para sua retirada em que os outros não vão concordar de início. E você tem todo o encaminhamento que também não exclui a mediação. Então, todos esses métodos, eles podem estar misturados, paralelos. Exato. Não, é exatamente essa percepção. E até na minha fala anterior eu comentei que ao longo dos processos, o juiz ele faz propriamente a conciliação. Até numa noção conceitual, a conciliação e a mediação se distinguem. A mediação, sim, normalmente, ela é trabalhada por alguém que não tem contato com o caso propriamente dito. Perfeito. E não tem esse fator de sugestão para uma solução. O juiz, já ao longo do processo, tem já essa possibilidade de apresentar, eventualmente, uma ideia de como se chegar ao denominador comum. O juiz ele trabalha como catalisador dessa composição. Até porque, na nossa experiência, quando nos deparamos com a demanda e diante de uma audiência, já há uma perspectiva, ao menos, de que resultado essa demanda pode levar. Então, é muito comum, assim, em audiências, até chama atenção o porquê daquela demanda, assim, você percebe, você tem a noção de que a questão jurídica envolvida é muito simples. Não haveria necessidade de tamanha beligerância entre as partes, ou mesmo de pretensões tão antagônicas no processo, por intermédio dos advogados, atuando em defesa de seus clientes. E aí, nessa audiência, com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de tato, se constata que o foco do litígio não é o problema jurídico que foi levado ao juiz. É um aspecto psicológico subjacente. E isso fica muito evidente nas demandas
que envolve o direito das famílias, porque normalmente vem junto com um desenlace amoroso, com uma dissolução de uma relação. E a partir daí, as mágoas, as questões pessoais ficam muito latentes. E na audiência nós temos a obrigação de trazer um pouco da racionalidade, porque pai e mãe separaram-se, divorciaram-se, mas os filhos continuam sendo de ambos e de responsabilidade de ambos para o resto da vida. Então, o problema prático, que é definir as questões que envolvem a proteção dos filhos, ele existe. E quanto antes as partes resolverem este problema prático, melhor e mais rápido elas têm condições de se reestruturar pessoalmente e seguir suas próprias vidas. Então, essa percepção que nós temos ao longo do processo, eu tenho certeza que a senhora, como advogada, tem também, previamente, a demanda e consegue trazer essas orientações aos clientes. Sim, eu tenho e vejo que os profissionais que são da área, atuantes, especializados, muitos que não tinham foram buscar essa atualização nesse aspecto. Mas tem muitos que preferem fazer uma escolha eventual pelo direito de família, das famílias, melhor Sim. dizendo, como você disse, que até a doutora Maria Berenice Dias traz a obra dela com esse título tão bacana, e que vai envolver também direito sucessório nesse sentido. Esse aspecto, ele importa porque dentro da análise, nem todos vão conseguir trazer os aspectos emocionais na via judicial. Exato. Alguns vão conseguir em alguns momentos de desabafo, de audiência, mas buscam ali esse local. E não é ali que você vai discutir isso. No entanto, os advogados que vão representar as partes também precisam estar preparados para que isto faz parte desse envolvimento. Caso contrário, quando o cliente comenta, vai fazer uma fala sobre alguma intenção, inclusive quanto à partilha de bens, quanto a uma guarda compartilhada, uso do sobrenome, mais os diversos aspectos que vão envolver, você vai supor que é realmente aquilo que ele está dizendo. Que o que está motivando a discussão é aquele quadro que foi comprado em Barcelona. Sim. Quando aquilo, desculpe, pode ser uma mera desculpa para várias situações, para atrasar o processo, para se manter ligado a essa pessoa, para não dar o gosto de que essa pessoa tenha esse quadro na parede e construa a vida, tenha um relacionamento amoroso com outra pessoa e isso foi tão marcante para ela. Sim. Né? Sim. Mas o que nós podemos também pontuar, e eu acho que isso é um lado muito positivo, é essa mudança de paradigma que vem ocorrendo ao longo do tempo. Essa mudança de ideia de que o judiciário resolve tudo e que a solução consensual é uma solução de segunda categoria. Acho que isso vem se alterando. Eu vejo alguns motivos que, nas minhas reflexões aqui, que me permitem concluir por essa mudança de percepção. Nós temos um judiciário hoje abarrotado, isso não é segredo para ninguém. Temos uma dificuldade muito grande de dar vazão a todas as demandas que chegam diariamente, que aportam ao Poder Judiciário. Cada vez mais as complexidades dessas demandas são evidentes, até mesmo pela complexidade da vida social dos dias atuais. O Judiciário, por consequência, ele não consegue prestar com a qualidade e celeridade exigida a prestação jurisdicional. Há uma dificuldade quanto a isso e as pessoas, de uma maneira geral, percebem. Um segundo aspecto é a compreensão, e é aliado ao primeiro aspecto, é a compreensão que as pessoas passam a ter das vantagens da solução consensual. Exatamente estas que comentamos até aqui. Aliado ainda à percepção de fatores econômico, temporal e emocional. Ou seja, o ingresso com uma demanda judicial, ele pressupõe custos. Para quem não é beneficiário da gratuidade da justiça, tem que pagar as custas do processo, eventuais despesas ao longo da demanda, como honorários de peritos e diligências de oficial de justiça, tem que pagar o seu advogado contratado e, caso perca a demanda,
tem que reembolsar o advogado da parte contrária, que são os honorários de sucumbência. O processo demora anos para encerrar, há uma demora que é natural do procedimento, mas também há um acréscimo de morosidade que decorre da sobrecarga de trabalho do Poder Judiciário. Não é incomum termos demandas que demoram 10 anos em primeiro grau para se decidir, fora depois todo o tempo da fase recursal que vem pela frente. Também há o fator emocional, quando a gente trata aqui de questões que envolvem famílias e sucessões, que é o desgaste psicológico, né? É aquela situação de ter que reviver em juízo todos aqueles dramas, todas aquelas questões que machucaram muito as pessoas ao longo das relações mantidas, expõe a sua vida particular, privada, na presença de pessoas estranhas, né? Do juiz, do promotor de justiça, dos advogados. Muitas vezes há estudos psicológicos, sociais ao longo da demanda, então também expõe para o assistente social, para o psicólogo e assim por diante. E, por fim, há um estímulo, né, que é um estímulo oficial, ou seja, uma política pública hoje do Estado brasileiro de estímulo à solução por métodos alternativos. Essa solução consensual sempre foi uma marca de todo o movimento, desde a década de 50, de acesso à justiça. Só que no Brasil passou a ser estimulado propriamente como política pública, eu posso citar aqui a partir de 2010, com ênfase. Porque em 2010 o Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução, resolução 125, que ditou a forma em que ocorre a conciliação e a mediação, traçou as suas características e a sua forma de desenvolvimento nas demandas, e mais especificamente em 2015, com a vigência, melhor dizendo, com a publicação do novo Código de Processo Civil, vigente a partir de 2016, essa nova lei trouxe finalmente para a legislação processual todo um catálogo de previsões legislativas, inclusive um capítulo inteiro só tratando de mediação e conciliação. Hoje é um princípio fundamental, presente no Código de Processo Civil brasileiro, o dever de todos os profissionais da área jurídica de se esmerar e de estimular os métodos alternativos de solução de conflitos. Isso trouxe uma mudança de mentalidade. Então, quando falamos no início que nas faculdades os professores e também os alunos ansiavam muito por compreender como litigar, naturalmente isso vai gerar um reflexo, porque hoje não se pode mais ensinar o direito processual civil sem necessariamente um aprofundamento nos métodos alternativos de resolução de conflitos. É verdade. A gente está chegando aqui eu estou cronometrando, está chegando Sim. aqui no finalzinho tem 10 minutos ainda que o Instagram nos corta. Mas eu pensava num aspecto interessante que é bem recorrente, que eu ouço, quando as pessoas recebem a cópia do pedido inicial, as partes, ou do processo eletrônico, a chave de acesso, e tomam ciência do que a outra parte na demanda judicial está dizendo. Chega essa informação, a primeira informação. Lembrar quem nos assiste, sempre referir a pessoa que contrata o seu advogado, que tenha uma linguagem adequada, que essa linguagem não seja agressiva, ofensiva. Tudo isso acaba acirrando o conflito. Às vezes, algo que poderíamos buscar um acordo, solucionar de uma outra forma, sem ingresso na via judicial, acaba se acirrando em função do teor desse pedido. Então, isso é uma coisa que, para o ensino jurídico, de um modo geral, e para os advogados que atuam na área, precisa ser mais cuidadoso. Eu, de minha parte, tenho também endurecido muito quando chegamos na via judicial e vejo isso, pedindo condenação por má-fé, pedindo que se retrate, para que também, doutor Francisco, a gente, quando advogado, que eu digo, a minha atuação sempre é evitar o máximo possível. Eu atuo muito mais na via extrajudicial da conciliação e negociação do que na via judicial. Agora,
Se ingressarmos na via judicial, é verdadeiramente para defender o cliente e defender com todo o conhecimento que se tem. E para isso a gente conta com bons juízes, para que esses tenham essa firmeza quando a outra parte passa dos limites para dizer, chega, aqui não pode continuar. E aí eu gostaria de fechar essa nossa fala dizendo assim, tanto a gente incentivou essa ideia do extrajudicial e reforçamos, eu estou reforçando que eu só vejo vantagens na via extrajudicial quanto à questão emocional, questão financeira, em alguns pontos que vamos falar em inventários, a gente teria que aprofundar isso, cada um precisa ver com o seu profissional. Mas, em linhas gerais, sempre a melhor opção. Mas esta melhor opção, ela precisa estar vinculada com a ideia de que todos estão sendo tratados com dignidade, com harmonia, com igualdade, né? E então, o juiz ele é muito importante também quando nenhuma dessas vias a gente encontra uma alternativa. E às vezes, quando a figura do juiz surge, seja na audiência de tentativa de conciliação, seja de instrução, ou mesmo numa terceira audiência que hoje, em algumas situações, os magistrados determinam, é importantíssimo para fazer esse corte e dizer, olha, vocês precisam resolver isto por essas e por essas razões, né? Então, é sempre uma alternativa também bem-vinda quando nós não conseguimos evitar a demanda na via judicial. Eu vejo exatamente dessa forma. Eu acho que isso precisa ficar bem presente, que a via judicial ela não deve ser excluída do debate. Pelo contrário, ela é uma opção, assim como as demais. Mas deve ser uma opção resguardada como uma última carta na manga, como uma última possibilidade. Eu vejo que a demanda judicial, especialmente quando a gente trata de famílias e sucessões, deve ser a última trincheira, né? O último refúgio, a última alternativa para fazer valer aqueles direitos que envolvem as partes. E aqui, falando em vantagens e desvantagens, eu acho que já pontuamos bem. Eu apenas queria registrar que, no aspecto das demandas judiciais, nós podemos pontuar também que tem como vantagens, né, a ideia de segurança jurídica, de resolutividade das questões que são insolúveis por outro caminho, de uma maneira definitiva e com poder de coerção, com poder de exigir que a parte cumpra determinada conduta, determinada obrigação. E há hipóteses, é claro, que somente a via judicial é possível, né? Até tocou na questão do direito das sucessões. Existem, por exemplo, demandas, inventários que envolvem interesses de incapazes e aí não há condição, mesmo que todos estejam de acordo, de se fazer na via extrajudicial. Então, há alguns pontos que a via judicial é vantajosa, mas na minha compreensão, e acredito que na sua também, deve ser deixado como última possibilidade. Tá certo. Acho que a gente teria conversa para mais uma hora, né? Talvez no segundo encontro, eu já vou finalizando, dizendo que foi muito bom tê-lo aqui conosco nessa tarde, ter vocês que nos acompanham nesse projeto, que em breve nós vamos nos reencontrar. Tudo isso faz parte desta conexão maior que todos nós temos entre as nossas afinidades, entre os nossos conhecimentos. E agradecer, então, a participação de todos, desejar um bom trabalho, doutor Francisco, e até breve. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de ter participado desse momento, professora Beatriz, e agradeço a presença de todos os amigos que nos acompanharam e que vão acompanhar ainda no seu canal no YouTube. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Valeu.